Como vai? Tudo bem? Aqui é o Alex Costa, da C2W. E deixa eu só conferir aqui como é que tá. Se todas as plataformas estão passando direitinho. Só enquanto eu vou configurando aqui, tá bem? Só um minutinho. Deixa eu ver se tá tudo ok. À medida que for entrando, pessoal, vai passando para mim, vai comunicando se tá tudo certinho, se tá tudo ok. Se vocês puderem ir falando aí através do chat, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu só conferir aqui se está sendo reproduzido, se está tudo certinho. Deixa eu só conferir. Aqui está dando para mim que está tudo ok. Deixa eu ver se... Bom, vocês devem estar se perguntando aí por que o Alex hoje está fazendo a live no lugar do Luiz, não é isso? O Luiz hoje cedeu a plataforma para a gente falar um pouquinho do price, tá bom? Que é um dos temas extremamente relevantes, que no momento tem sido muito falado, né? Porque está diretamente atrelado com lucratividade, né? Então, tá tudo bem com o Luiz. Hoje ele teve um compromisso e deixou esse grande desafio aí para mim, para a gente assumir o canal e a gente poder bater um papo, falar um pouquinho, né? Como é um tema extremamente relevante, importante, e a gente tem como pressuposto, a gente coloca como a nossa live de começar às 8 e terminar por volta das 9, a gente simplificou bastante para a gente poder colocar uma luz inicial para a gente depois ir colocando pontos mais complexos para a gente ir explicando aos poucos para vocês, tá bom? Então vamos esperar mais um tempinho até que as pessoas consigam entrar e acompanhar, tá bem? Vai falando, pessoal, de onde que vocês são. Ah, o Moisés está aí, ó. Moisés acompanha a gente, o PV também está aí. Muito legal. Moisés, PV, fala aí como é que, se vocês estão conseguindo acompanhar, estão ouvindo tudo legal aí? Respondem se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, se está tudo ok. Moisés, Moisés, a gente sabe, ele já atuou ele teve uma distribuidora, não é isso, Moisés? A gente já se falou. E ele sabe muito bem essa questão da precificação. Então, o quanto é relevante essa questão e o quanto é estratégico, não é isso, Moisés? Então, fique à vontade para você me ajudar, para você fazer perguntas, para você me ajudar aqui na interação, tá legal? Vamos fazer... Quem mais está aí? Quem estiver chegando, pessoal, e puder e quiser, vai falando de onde que é, para a gente saber, e se possível, o que faz também, se já trabalha com price, se não trabalha com price, o que faz, o porquê do interesse nesse tema, tá bem? Vai colocando para a gente poder falar. O Moisés, por quanto tempo, Moisés,
Você trabalhou com distribuição? Foi bastante tempo? Fala aí pra gente. Bom, eu vou começar, pessoal. Eu já vou... acho que já deu um tempinho, né? Para as pessoas poderem entrar e se acomodar, não é isso? Deixa eu ver se tem... Tá tudo certinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem gente falando. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tem gente pedindo o link aqui, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no YouTube. Só um minutinho, porque tem gente pedindo. Eu vou passar o link aqui para eles, tá bem? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais. Ótimo. Quem mais entrou aí, puder falar quem tá aí, para a gente poder conversar. A Maíra também tá aí, tá tudo certinho. Bom, pessoal, vamos então, já vou começar. Eu vou compartilhar com vocês e me digam se tá, coloca aqui a janela, se vocês estão conseguindo ver, tá bem? Deixa eu colocar aqui para mim, isso. Então agora eu estou compartilhando. Ótimo. Márcio Velasco, boa noite, Márcio. Moisés está dizendo aqui que foram 30 anos com distribuição, né, Moisés? A gente podia depois, Moisés, se você quiser aqui, da gente fazer uma live junto para você falar da experiência que você teve com a questão do pricing, entendeu? Que eu acho que vai ser muito bacana, vai ser muito relevante para a gente e para ajudar, né? A gente tem como objetivo de levar o conteúdo para as pessoas, entendeu? E como o pricing é um conteúdo extremamente relevante, mas até então ele ainda não é muito dissipado. E cada vez mais a gente vai começar a trabalhar também com esse conteúdo, com o pricing, entendeu? Justamente para ajudar os gestores a tomar melhores decisões, né? Bom, vou colocar aqui, ó, se vocês já estão vendo, este é o mapa de todo o escopo, de tudo que a gente vai bater de papo com relação o Saulinho tá aí também, ó. Valeu, Saulo. Um abraço para você, cara. E obrigado aí para estar presente. Por que esse tema de pricing a gente escolheu e a gente acredita que ele é tão relevante? O pricing, até então, ele era um tema que ele era deixado de lado, entendeu? Ele não tinha tanta relevância como hoje a gente vê que ele tem, entendeu? Então a gente vai tratar dele aqui, a visão míope do pricing. Como é que ele era visto? E um segundo ponto, depois a gente vai ver que hoje, mesmo ainda ele estando em crescimento, mesmo hoje ele sendo visto como estratégico, ele hoje ganhou um cenário de protagonismo, entendeu? Ele saiu de ser coadjuvante, agora ele é um protagonista. Mas mesmo assim, hoje ainda existe poucas informações a respeito, entendeu? É um conteúdo bastante novo. E em cima disso, dessa visão míope do pricing, dessa mudança de cenário do pricing, que ele passa a ser agora protagonista, a gente vai trazer uma frase uma frase célebre de um grande mentor, de um grande guru nosso do marketing, para vocês fazerem jus entenderem a questão, o porquê da visão míope do pricing e porquê do protagonismo dele. Depois a gente vai trazer 3 regrinhas de ouro que a gente traz para nós na C2W. Que a gente, assim, não pode descuidar de forma nenhuma. O Moisés está falando que está pouco legível. Moisés, me diz aí se melhorou. Se não melhorou, eu aumento mais aqui, cara. Fala aí para mim. Como é que tá aí agora? Eu aumentei aqui. Se não tiver legal,
me diz que eu aumento mais, tá bom? Como eu estava falando, a gente vai falar dessas regras de ouro. E como que o lucro, como é que... Ótimo, Moisés, obrigado pelo toque. A gente vai fazer meio como que o lucro, ele escoa, entendeu? Por que ele escoa? João Batista, legal, também está aí com a gente. Já vi várias vezes, cara. Obrigado, João Batista, por estar presente. Como é que esse lucro vai embora? Entendeu? E boa parte desse lucro vai embora por causa de uma não gestão do price. Entendeu? A gente vai mostrar para vocês e a gente vai trazer também uma segunda frase célebre de um outro guru, um dos grandes gurus aí do investimento, tá bom? E depois a gente vai falar o porquê que a gestão estratégica do price é tão importante. O que ela ajuda, como ela pode ajudar e o que ela pode trazer de benefício. Tá? João Batista, é um prazer, obrigado a vocês. Eu que agradeço pela presença aí, João. Depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos de precificação e vamos trazer um simulador, tá bom? É um simulador simples, mas que ele traz luz e vai trazer uma centelha para todo mundo para entender, poxa, se eu quero chegar na ponta com preço X, quanto é que eu tenho que marcar? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou gerir toda essa cadeia? Entendeu? E aí a gente vai fazer isso tudo junto e depois, se vocês quiserem, a gente compartilha tanto o mapa mental, se vocês acharem que é relevante, tá bom? E o próprio simulador, tá? Fizemos ele bastante simples para vocês, para trazer luz, tá bom? A gente tem como objetivo, pessoal, de trazer mais conteúdos sobre o price, tá bom? A gente também está atuando fortemente nessa área e vocês acredito que talvez já conheçam e saibam que a gente faz um trabalho bem focado em finanças. E como o price está diretamente atrelado a finanças, eu acredito que vocês também vão gostar, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu arredar aqui para eu ver direitinho. Por que a gente diz que o pricing ele era visto de forma míope? Por quê? Porque ele tinha apenas o olhar de um ganho sobre o custo. Entendeu? O que é o markup? O markup, você pega o custo e vai colocar uma margem sobre ele. Então, era irrelevante. As pessoas pensavam, os gestores imaginavam que eu não preciso gerir isso com tanto empenho, gastar tanta energia nisso. Marca aí 2 e vai dar lucro. Vai dar lucro de quanto? Quanto é que precisa fazer de marcar para chegar com preço X na conta? Quais são os meus concorrentes? Como que eles precificam? Quais os valores intrínsecos no produto que ele tem? A grande questão é essa. Frente a esse mercado competitivo, volátil, dinâmico que a gente tem hoje, dá para a gente desprezar o price? Dá para a gente tratar o preço como ele era tratado antes? Será? Por que eu digo isso? Antigamente, as empresas tinham melhores margens. E o fato é que essas margens cobriam as ineficiências. E hoje a gente sabe que todas as margens estão extremamente apertadas. E a gente sabe que não são todas as empresas que hoje, eu digo que eu não sei nem listar para vocês agora uma que tem assim, margens maravilhosas. Antigamente sim, antigamente tinha uma concorrência melhor e as margens cobriam esses erros, entendeu? Então, essa é a visão míope do pricing, onde ele era visto somente como irrelevante. Marca aí 200%, 100% e pronto, vai dar lucro. E o restante da ineficiência, ela era coberta pela margem, entendeu?
Hoje as margens são apertadas. Se errar, a possibilidade de trazer prejuízo na operação é muito grande. Então, o Price sai de uma visão míope, tá bom? De uma visão, digamos, irrelevante no cenário do negócio, e ele passa a ser visto como protagonista, tá bom? Oligopólios podem ter margens astronômicas, não? Sim, sim. Mas vamos trazer para o nosso cenário. Vamos pensar hoje no varejo, que a gente está falando de uma precificação onde a gente trabalha com vários canais de distribuição. Vamos pegar as nossas indústrias de alimento e de bebida, que tem margens extremamente apertadas. Então, o pricing, ele deixa de ser um coadjuvante e passa a ser protagonista. As empresas agora, elas estão pensando em uma área estratégica e robusta em termos de pessoas com grande capacidade e com ferramentas. Entendeu? Antigamente você não via empresas que dedicavam um setor pro pricing. Entendeu? E hoje você vê até médias empresas que estão extremamente preocupadas em monitorar os seus preços na ponta, porque sabe que se o preço estiver errado ou equivocado lá na ponta, o que vai acontecer? Não vai haver sellout. Não havendo sellout, corre grande risco de ser descredenciado, ou que há uma grande probabilidade da indústria ter que ressarcir por meio de bonificação ou descontos desnecessários para fazer o produto girar. Então, essa visão em função da competitividade, em função dessa concorrência acirrada, o price ganhou assim, uma relevância muito grande. Virou protagonista como uma ferramenta e um meio para gerar e aumentar o lucro. Eu não sei se vocês se lembram, mas em uma das nossas lives, o Luiz chegou até a mostrar um simulador onde ele coloca várias alavancas de resultado e mostra como que o price se comporta, tá bom? Depois, quando esse vídeo vai ser gravado, eu posso pedir para o nosso time para eles colocarem esse link lá para vocês se atentarem, tá bem? Então, frente a essa visão de um price míope e de um price agora que ele é protagonista, eu vou trazer uma frase de um célebre do nosso guru, que vocês conhecem, que é o Philip Kotler. Que ele diz que é o seguinte: é o elemento do market mix que gera receita. Os outros elementos produzem custos. Olha que bacana. Olha que isso é a verdade. Não estou dizendo... deixa eu ver o que o Moisés colocou. O consumidor hoje, desde a estabilização da nossa moeda, passou a considerar muito o preço para compra. Muito legal, Moisés. Você que tem aí, ó, que teve 30 anos de experiência na área de distribuição, sabe disso, né? Que assim, o poder passou muito para a mão do consumidor, né? Voltando aqui a essa frase do Kotler, eu vejo que o preço é importante, mas existe também a relevância do produto com o valor que ele gera, o valor do propósito do valor que ele tem, da promoção, da praça, de onde você está segmentando, enfim, é uma composição dos 4 P's, mas que começa com o P do price, entendeu? Que se por ali você já começar a trabalhar de forma equivocada, o resto da cadeia inteira é prejudicada. E aí vem 3 regras de ouro que nós trazemos para a gente, que são, veja se está dando para vocês verem aí, tá? Regra número 1. Nunca venda antes de ter certeza que irá gerar lucro para o seu negócio. Quantas vezes a gente já passou por algumas empresas onde a gente viu que assim, o preço era feito de forma corrida,
não sabia ao certo que margem tinha, não sabia ao certo o custo que o produto tem, enfim. É queimar etapas. E uma etapa extremamente importante é ter clareza de cada um dos seus produtos, do quanto ele traz e compõe a sua margem. Se você tem um único produto, isso é fácil, mas a gente vê empresas que têm assim, vários produtos. E dentre esses produtos, quais têm as melhores margens? Entendeu? Porque assim, é um foco muito grande que deve ser dado para melhorar a lucratividade. Então, primeiro ponto, nunca venda antes de ter certeza que esse produto irá te dar lucro, tá bom? Regra número 2. Quando o seu esforço não melhora seu resultado, algo está errado. E vejo que uma verdade, como a gente passa por várias empresas, a gente vivencia diversos cenários. E a gente vê empresas focando em ações, focando em negócios, focando em produtos, direcionando a sua energia, mas que não gera, o esforço é tão grande e o resultado é tão pequeno, entendeu? E mesmo assim continua vertendo as energias naquilo. Então, é uma regra que, assim, se você está atuando, está trabalhando e aquilo não está surtindo efeito, algo está errado. Tem alguma coisa a ser feita que não está dando resultado, entendeu? Então pare, reflita, repense, refaça a estratégia, repense tudo que está sendo feito e implementado, porque ali há oportunidade. E a regra número 3. O lucro, ele é um subproduto das coisas bem feitas. Não tem como você ter lucro de algo que foi mal sucedido, entendeu? O Luiz reforça muito, em boa parte das lives que ele fala, quando a gente está fazendo, está trabalhando algum cliente, ou quando a gente está analisando alguns resultados, que a gente pega o DRE e a gente fala, o que está aqui, o que está exposto no demonstrativo de resultado é o fruto das decisões que a gente tomou no passado, entendeu? Não tem como a gente colher frutos que não foram plantados. Então, o que está retratado aqui são decisões que lá no passado a gente tomou e que estão refletidas aqui. E que se não forem alteradas, o que vai acontecer? O resultado irá persistir. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido o Luiz mencionar, fazendo alguma análise de algum demonstrativo ou de alguma das nossas lives. Tá ficando claro, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Faz sentido para vocês? Não faz? O que vocês pensam a respeito? Vai colocando, vai colocando aí no chat, a gente interagindo e vocês irem participando também, tá ok? E falando com relação a lucro, que está diretamente relacionado com o que a gente faz, que é um foco bastante grande na parte financeira, como que esse lucro ele vai embora? Como é que ele escoa? Por que as empresas perdem tanto dinheiro, mas não sabem o porquê, não sabem onde? Bom, esse escoamento do lucro, ele vai, e boa parte desse vazamento é através da implementação do preço. Este é o principal ponto aonde mais o pricing, o lucro, a margem, o resultado, ele vai embora, entendeu? E quais são essas as principais razões? Bom, a gente elencou algumas e vocês também podem sugerir, podem mencionar algumas outras que vocês também acreditam. Mas boa parte dela, do lucro, da margem, ela vai embora naquelas empresas que cultuam o volume. Pessoal, me desculpa, eu estou tomando bastante água porque eu estou com a garganta ruim e estou um pouquinho rouco, tá bem? Vai me ajudando aí também vocês falando, porque já facilita também. Então, de onde é que esse dinheiro
vai embora. De onde que a nossa margem ela começa a esvair? Culto ao volume. A gente vê diversos diretores comerciais falando: eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso fazer volume, faz volume, vende, vende. Que tipo de recado a gente está passando para o comercial? Que tipo de artefato a gente está criando e de cultura para a organização? É volume que eu tenho que fazer? Independente de qualquer de qualquer fato? É volume? Independente do custo? Bom, se é, vejam que mais tarde, mais à frente, a gente vai colher os frutos, entendeu? Então, quando as empresas focam extremamente só em volume, 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 geralmente são aquelas que têm margens pequenas, entendeu? Ah, Luiz acabou de chegar aí, ó. Participa com a gente aí, Luiz. Outra fonte do que o lucro esvai são estruturas de incentivos desalinhadas. O que a gente acaba vendo? Muitas empresas criam as suas metas, criam as suas diretrizes e incentivam alavancas que não estão diretamente atreladas ao aumento da margem. Focam faturamento, meta de faturamento, meta de volume. E como é que fica essa margem? Que recado que a gente está passando? Então, assim, é importantíssimo ao que o João está falando. Ó. Por incrível que pareça, muitas empresas erram matematicamente falando no cálculo de precificação. Exato, João. Tem bastante erro aí também, entendeu? Um fato é que elas desconhecem os seus números. E outro fato é pela lógica também de como que elas precificam, tá bom? Enfim, eu estava mencionando da questão da estrutura de incentivo desalinhada. A gente precisa alinhar as diretrizes da organização, as suas metas, em função do que a gente tem de estratégia, entendeu? Não dá para a gente focar em pontos cobrando somente e direcionando somente para o volume, entendeu? É extremamente importante que a gente consiga direcionar o time a focar no que é estratégico, a focar naqueles produtos que trazem maior margem, a não focar somente em volume. Outro ponto onde as margens vão embora é preços definidos, como você comentou aí, o João Batista. Eu acho que não dá para a gente trabalhar uma precificação em que eu acho que. Eu tenho certeza, senão eu volto aqui em cima, aqui, ó, onde que a gente colocou. A regra número 1, nunca venda antes de ter certeza de que irá gerar lucro. Não dá para a gente hoje entrar de forma amadora e achar que a empresa vai ser bem sucedida. Não tem mais espaço para isso. Hoje o mercado está completamente acirrado para ter amadorismo. E um outro ponto é a comunicação interna. A gente vê assim que em várias empresas que a gente passa, em que as pessoas desconhecem a proposta do produto, desconhecem o que ele gera de valor, quais são os benefícios, qual é a estratégia da organização. E nisso o que acontece? Despende esforços para aquilo que não é prioritário. Então, a gente acredita que boa parte do escoamento e do vazamento dos lucros estão nesses pontos aqui, ó, é onde a gente mais vê. Se vocês tiverem alguns outros pontos que vocês queiram e acreditem que sejam relevantes, coloca aqui pra gente. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Se vocês colocarem aqui, depois eu dou uma brechinha e a gente vai falando, tá bem? Enfim, ainda sobre essa questão do escoamento do lucro, eu vou trazer aqui uma segunda frase célebre de um outro guru, o Warren Buffett, que ele fala: se volume for o seu objetivo, você não deveria se surpreender ao encontrar-se com preços baixos e lucros reduzidos. Uai, se você trabalha somente cobrando, olha, eu preciso de volume, eu preciso de faturamento, traz volume, certamente
o que você vai colher certamente será preço baixo e lucros reduzidos. É o ponto que nós falamos um pouquinho mais cedo, que não dá para esperar resultados diferentes do que você planta, entendeu? Os resultados que a gente vê nos demonstrativos resultados são decisões que a gente tomou no passado. E essas decisões aparecem nos demonstrativos. Elas estão ali. Só que há uma grande dificuldade ou uma própria fuga dos gestores de analisarem isso e compreenderem o porquê daquilo. Entendeu? O que vocês acham, pessoal? Concordam? Discordam? Faz sentido para vocês? O que vocês pensam a respeito? Tá legal dessa forma? Estão conseguindo entender? Faz sentido para vocês? Colabora com a gente, vai colocando aí para vocês ir ajudando a gente a direcionar aqui, tá bom? Frente a todas essas informações que a gente está falando, por que a gestão estratégica do Price ela é tão importante? Por que vamos falar aqui, ó, Saulo, ó, legal, Saulo, João Batista, faz sentido, sim, legal, e o Moisés, concordo totalmente, todo sentido, legal, Moisés. Então, pessoal, por que a gestão estratégica do Price ela é tão importante? O que ela pode fazer para nos ajudar a orientar a essas decisões estratégicas? Como que ela pode elucidar e trazer luz para a gente ter melhores resultados? Bom, por que a gestão estratégica do Price é tão importante? Porque ela ajuda a focar nos ajustes dos preços para cada zona de preço. Se a gente trabalha de forma estratégica o Price, se a gente tem um departamento que cuida, se a gente tem pessoas que estão orientadas a analisar o preço, certamente a gente vai conseguir fazer com que os preços propostos e que eles foram definidos estrategicamente para aquele mix de produto, ele esteja numa faixa adequada. Ele vai estudar e vai pensar, poxa, esse meu produto, ele tem que estar do lado do produto X. E ele está do lado do produto X? Ele faz parte daquele sortimento? Ele trabalha, ele está no canal certo? Ele está exposto de forma correta? Porque tudo isso que a gente está falando, se a gente não pensar e tiver um trabalho de forma concatenada, tá? Com trade marketing, isso tudo vai dar errado, entendeu? E a gente volta lá nos 4 P's do marketing, entendeu? A gente volta lá em cima do que a gente já falou. Então, se eu tenho pessoas que estão orientadas a gerar valor, né? Porque o departamento de precificação, ele pensa em cada vez mais aumentar o valor do produto, não aumentar o valor de 10 para 11, mas criar esse fator emocional de que esse produto vale o que está sendo dito, vale o que está sendo cobrado, entendeu? Outro ponto, por que a gestão estratégica do Price é tão importante? Porque se tem pessoas orientadas, cuidando disso, ela consegue identificar mudanças na sensibilidade ao preço. Se eu aumento 1 centavo, se eu diminuo 1 centavo, qual que é a elasticidade? Entendeu? Qual que é a faixa de preço ideal que eu preciso estar no canal de autosserviço, ou que seja numa conveniência, num canal, vamos chamar de noturno? Qual que são essas faixas? Quais são as táticas que a gente deve usar quando eu tenho uma necessidade premente? Se eu preciso de uma água e eu estou no deserto, quanto é que eu posso cobrar? Então, quando a gente menciona essa questão do price, ele tem ele abarca uma série de outros pontos que são extremamente relevantes, como pesquisas, como estudos de marketing, estatística, estratégia. Então, assim, por isso da relevância tão grande do protagonismo que ele hoje traz com ele. Então, outro ponto,
quais são esses meus concorrentes diretos? Eu preciso estudar esses caras, eu preciso saber de qual, o que eles geram de valor, enfim. O João Batista está colocando aqui, a expectativa de vida do produto deverá ser levada em consideração para a especificação. Sem dúvida. Pensa comigo, João, vamos refletir. Se o produto ele é lançado, ele chega numa faixa de maturação e depois ele entra em declínio. Você vai achar, esse é um ponto pessoal, tá? Será que a gente vai achar que esse produto ele vai ter o mesmo preço eternamente? Não vai. Não vai. Não faz sentido, no meu ponto de vista, né? Fala o que você pensa também, João, entendeu? Se é um lançamento, e depende também, João, estou pensando aqui, na questão se é um produto que é líder de mercado e não é líder de mercado, já é uma outra composição, né? Então, assim, e vários outros pontos que a gente pode colocar aqui, João e Moisés, penso eu, que não tem respostas prontas, né? Talvez o que eu acabei de falar aqui eu posso falar que não concordo mais porque as pesquisas dizem outra coisa, entendeu? Por mais que a gente acredite no que a gente está falando, a gente precisa se embasar muito também no que o resultado vai me trazer, entendeu? Mas volta a dizer que a expectativa de vida do produto também traduz muito o que eu penso a respeito do price. Lançou com preço, está maduro, é outro preço, está em declínio, você vai manter o mesmo preço? Acho eu que não faz sentido. Tá legal? Por que a gestão estratégica do price é tão importante? Porque se eu tenho pessoas que cuidam, tomam decisões baseadas em modelos de elasticidade e estimativa de demanda. O João colocou, se o meu produto está baixando a demanda, eu não tenho outro meio se tentar dar uma nova vida para esse produto, se for relevante, entendeu? E tentar fazer com que ele perdure mais. Vamos pegar em um mercado de automóvel. Veja, eu não sei, tá? Eu não sou um conhecedor do segmento, mas imagine que por quanto tempo um Gol ficou ainda é comercializado um Uno. O que eles fazem? Eles criam sobrevida para o produto, fazendo lá um facelift, né? Vai mudando o design do carro com o mesmo nome e pronto. E vai dando sobrevida. Mas a gente chega um momento que não dá mais, não é isso? E outro ponto, garante preços praticados. A gestão estratégica do price é importante porque ela garante que os preços praticados estão alinhados com as regras e a estratégia do canal. Tem pessoas cuidando e olhando daquilo. Então, assim, volto a dizer, eu não acho, tá bom, que o price tem resposta pronta. Vai muito do que o mercado nos diz, entendeu? Vai muito do que o mercado nos diz. Deixa eu ver o que o Moisés colocou aqui. Algumas empresas usam o preço para conseguir que o consumidor experimente o produto, para conhecer as demais qualidades do produto. Eu também acho isso, Moisés. Eu já vi algumas empresas fazendo lançamentos com baixo preço e depois elas vão subindo, mas é uma grande dificuldade depois para rampar, para subir, penso eu, entendeu? A não ser que elas deixam muito claro que aquilo é promocional e depende muito da estratégia, né? Para te dizer a verdade, eu acho que quando as empresas entram com baixo preço para depois ir subindo, eu acho uma estratégia, arriscada, tá bom? No meu modo de pensar, tá bom? Ou então entra como ele promocional, enfim. Bom, quais são os tipos de precificação que a gente vê? Bom, esses tipos, o que a gente vê, pega o custo e coloca o markup. O custo é 10. Vou colocar o markup de mais 40, de 1.4 vai passar para 140. Entendeu? Ou o preço baseado na concorrência. Poxa, meu concorrente, ele cobra 10. Poxa, o meu produto é semelhante ao dele, então eu não posso cobrar 10, eu posso cobrar 9,80. Poxa, mas que estrutura seu concorrente tem? Quais são os gastos da operação dele? Qual é o capital aplicado que ele tem? Aquilo remunera ele? E mesmo se não remunerar, a gente vai seguir. Então, esse é um ponto extremamente crítico de que se eu vou usar somente a minha concorrência, eu preciso
além de olhar minha concorrência, olhar para dentro também, entendeu? E antes de lançar, fazer os estudos necessários. Poxa, será que com essa precificação, eu vou conseguir gerar valor para a minha empresa? Ou eu vou destruir valor? Né? O Luiz fala bastante disso, e a gente tem que tomar bastante cuidado com relação. Outro tipo de precificação que a gente vê é o preço do ano anterior, mais um pequeno aumento. No ano passado eu estava cobrando R$10. Esse ano eu vou fazer um pequeno reajuste aí vou pegar aí um índice qualquer e vou reajustar. E sair reajustando tudo. Certamente você vai ter problema na cadeia de distribuição, porque certamente produtos que você poderia estar com preço maior, gerando mais margem, vai estar menor, e outros produtos que você deveria estar com um preço menor na ponta, você está com um preço superior até o líder na categoria, se você não for líder. E certamente, se você fizer isso, o que vai acontecer? Certamente, na cadeia, você vai ter que custear com bonificação, com ação, ou até com a retirada do seu produto da prateleira. Porque se não houver giro, não tenha dúvida, seu produto vai ser descredenciado. E por último, é a precificação baseada em valor. Essa é a precificação estratégica. Essa é aquela que nós acreditamos que, frente ao valor que o meu produto tem, que ele gera, o que a gente pode cobrar. É isso, tá bom? Moisés colocou aqui, outras conseguem aumentar a participação de mercado com redução de preço, mas que não se sustenta quando a verba para o desconto acaba. Esse ponto que você está colocando, Moisés, lembra daquele que eu falei aqui, ó, o culto ao volume? É onde a margem, não sei se vocês conseguiram ver, tá aqui, ó, o culto ao volume, ó, é onde a nossa margem vai esvaindo e vai escoando, entendeu? E não adianta, se tem uma conduta dessa forma, assim, não tem problema da gente ter como proposta de valor um alto volume, e se tiver como proposta uma baixa margem, mas que vai gerar muito volume, não tem problema, tá bom? É a proposta do produto, mas que isso não seja, essa é a estratégia, que não seja uma surpresa, tá bom? Vamos ver aqui que o Márcio Velasco colocou que a tecnologia empregada na produção também impacta, pode ajudar na redução de custo produtivo. Márcio, esse é um ponto muito relevante que você colocou, tá bom? Eu acho que faz total sentido, e a gente vai entrar agora num ponto aqui, ó, que é a simulação, tá legal? A gente montou um simulador de resultado, tá bom? Bem simples para vocês poderem entender o que a gente quer mostrar com isso. E esse ponto, a gente vai voltar nele, você vai ver, tá bom? Então, pessoal, eu vou passar agora para o simulador e depois a gente conclui, a gente termina e a gente volta aqui no mapa, tá bom? Só um minutinho. Tá ficando bastante claro, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá legal? Vocês estão conseguindo entender? Se tiverem perguntas ou se quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar agora um simulador que a gente fez, tá legal? Vejam aí para mim, por favor, se vocês conseguem ver. João Batista, vamos ver lá. Ter uma visão holística do mercado e, no seu ponto de vista, qual é o papel da inovação de processo para garantir melhor margem? O João, assim, hoje as empresas, aquelas que não estão pensando em inovação, aquelas que não estão pensando em meios sustentáveis, a gente vê lá o ESG, né, de gerar, além de gerar margem, gerar para a sociedade também benefícios e conseguir, de alguma forma, otimizar o seu processo, certamente, mais cedo ou mais tarde, essas empresas vão estar fadadas ao fracasso, entendeu? Hoje, você vê, assim, grandes indústrias e a gente vê hoje o tanto de fusão que está acontecendo de empresas que
serão engolidas por aquelas que não se inovarem, entendeu? Vejam aí para você ver um ponto que talvez possa até trazer mais luz a essa questão que você colocou. Vejam os bancos digitais. São bancos que até então eram pequenos e que podem ter a probabilidade de engolir os grandes, entendeu? Os gigantes que têm dificuldade de se movimentar podem ser engolidos pelos pequenos, que na realidade nem tão pequenos hoje, mas estão, né? É o que eu penso, tá legal? É a visão que a gente tem que, se você ficar parado, você vai ser atropelado, entendeu? E a gente vê as startups, a mobilidade que elas têm, né? Tá aparecendo duas telas. Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui então, Luiz. Por que ficou aparecendo duas, hein? Deixa eu voltar aqui pra gente. Janela. Veja agora se tá legal, pessoal. Respondeu, João Batista? Você acha que faz sentido o que você colocou? Se não tiver fazendo sentido também, você fala, cara. Não tem problema, não. Aqui é pra gente bater papo, pra gente discutir. Se você não concorda, não tem problema. E vida que segue, é isso aí, cara. Tá. Bom. Legal, deu. Valeu, Luiz. Pessoal, o que a gente fez aqui? Ó? De forma bem simples, tá bom? A gente criou um simulador para a gente entender e fazer sentido sobre o que a gente quis trazer quanto à precificação dos canais de distribuição, tá bom? Vamos pensar, vamos imaginar que nós somos aqui uma indústria de chocolate, tá legal? O Márcio está falando que não está legível. Tá ruim para todo mundo, pessoal? Se não tiver legal, eu aumento aqui, ó. Vê aí para mim, pessoal, se é só para o Márcio ou se não tá legal para todo mundo. Então pedi para ampliar a tela. Então eu vou ampliar a tela e aí eu vou passando um a um. Veja como é que ficou, pessoal. Agora tá dando para ver. Então, vamos lá. Aí eu vou dando um jeitinho aqui, ó, para ficar legal para todo mundo, tá bom? Imagine então aqui, pessoal, que a gente tem um produto, tá bom? É uma indústria, tá? E esse produto, ele custe R$8, tá bom? E é o preço que a gente consegue produzir. Não vamos pensar ainda que a gente consiga otimizar nenhum tipo de despesa, tá legal? Nenhum tipo de custo, tá bom? E que eu tenho como premissa um markup aqui, ó, de 180, tá bom? Tá aqui, ó. Quero um ganho de 180. É um markup que eu preciso para eu conseguir rentabilizar, é um markup que eu preciso para pagar minhas despesas, meus custos e gerar valor para a organização. Bom, se eu tenho... Acho que tem alguém falando outra coisa aqui, ó. Agora melhorou, é o Márcio. Então, agora... Legal, Márcio. Obrigado, cara. E aí, se esse produto me custa R$8 para a gente produzir, e se eu tenho aqui ó, um ganho, eu preciso de um ganho de 180 de markup nele, poxa, eu tenho que vender esse produto a 140, tá legal? Então, se eu vender esse produto a 140, ele vai me gerar quanto de margem de contribuição? Bom, eu vou pegar aqui os 14, menos o 8 de custo, vai me sobrar 6,40, tá bom? Então, eu tenho aqui os 80 de markup, 44,4 de margem de contribuição. Para ficar bastante fácil o entendimento, pessoal, a gente optou por não colocar despesas fixas, por não colocar outras despesas variáveis, só para trazer um conteúdo para a gente ver como é que vai ser esse encadeamento aqui ó, ao longo da minha distribuição. Tá legal? Então,
Vamos trazer aqui a indústria. Meu produto me custa R$8. Eu vendo esse produto, se eu preciso de ter 80% de markup, eu tenho que vender esse produto a R$14,40. E me sobra R$6,40. Tá bom? E para a gente conseguir fazer a gestão de toda a cadeia da distribuição, eu preciso conhecer, preciso fazer sentido para a gente quanto cada um dos meus distribuidores, do meu atacado, cada um coloca um de margem, coloca um de markup. Então, se eu quero controlar e se eu preciso saber o quanto esse meu produto vai girar na ponta, eu preciso saber que, bom, se eu vendo o meu chocolate a R$14,40 para o meu distribuidor, que agora o meu distribuidor, o produto passa a ter um custo de R$14,40 e ele marca 45%, poxa, esse produto será vendido para ele vai ser vendido para o canal de atacado a R$20,88. Bom, então o produto que custou 8 para a indústria vendeu ele a R$14,40, chegou de custo para o distribuidor a R$14,40, o distribuidor marcou 45, vendeu então a R$20,88, chegou de custo para o atacado a R$20,88 e o atacado marca 25%, ele vai vender a R$26,10 lá no varejo, e o varejo que vai marcar 20 vai vender lá na ponta a R$31,32. Vejam bem, pessoal, a importância da gente saber estimar e na negociação quanto que cada canal marca. Se a gente desconhece isso daqui, ou se isso daqui não é uma prioridade, como é que eu vou saber quanto é que esse preço aqui vai chegar lá na ponta? Como é que eu vou saber gerir isso daqui? Se esse produto chegar a R$31,32, ele está no preço certo ou ele está no preço errado lá na gôndola, lá na ponta? Quanto que o meu concorrente direto precifica? Digamos que o concorrente, ele lá na ponta, que é o líder de mercado, ele venda o produto, exemplo, tá, pessoal? A 30. Como é que vai ser o sellout? Como é que vai ser a venda desse produto? O que vai acabar acontecendo? O varejo vai correr atrás do atacado, pedindo bonificação, pedindo desconto, ou pedindo para fazer algum tipo de campanha ou rebaixa de preço para isso aqui, girar. Por quê? O distribuidor que marca 45 não vai abrir mão da margem dele. O atacado também não. E o varejo também não quer abrir mão. Então, a gente vai ter um problema em toda a cadeia. Por quê? Porque eu não consigo ter controle sobre o quanto esse preço aqui vai chegar. Não consigo ter controle. E isso é um ponto importantíssimo e crucial para a gente poder gerir, tá bom? Se a gente deve e precisa ter esse controle, bom, aqui, dessa forma, ele chegou a 31,32. Não pode. Não tem condição desse produto ter sellout, girar com esse preço. Esse produto não foi produzido e criado com este propósito de valor, entendeu? Se eu preciso, dentro da faixa, para esse produto que ele foi criado, o meu concorrente direto está 30, e já foi feito diversos tipos de pesquisas, ele aponta que, para ele ser vendido, ele precisa estar a R$29. Bom, como é que vai comportar, então? Bom, como a gente mencionou, eu não consigo reduzir e otimizar esse custo, entendeu? Esse é o meu melhor custo que eu tenho. Bom, se eu não consigo otimizar aqui, eu sei que cada um dos meus fornecedores, de cada canal, eles não abrem mão da margem. Eles estão seguros disso, não vão abrir mão.
já tentamos, já foi negociado. Eu sei que eu preciso estar no ponto de venda a 29, porque se eu não tiver 29, eu não vou girar. Então, definitivamente, é preciso que ao invés do produto ser vendido a 14,40, ele seja vendido a 13,33. A gente precisa que, ao invés de 80% de markup, a indústria tenha 66,7%. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o produto na ponta chegue a 29. Tá bom? Até então ficou claro para vocês, pessoal? Conseguiram entender? E aí, o Márcio, vem o ponto que você colocou, que é o seguinte: tá bom, a indústria vai ter que abrir mão da margem para ela conseguir colocar o produto a R$29 lá na ponta, desde que cada um dos meus da cadeia coloque e pratique a margem que foi combinada. Mas, vou voltar aqui, ó, para 31, 32, ok? Mas, e se for feito um trabalho onde a indústria pensa o seguinte: olha, a indústria também não pode abrir mão dos 80% do markup dela, tá bom? Ela não quer abrir mão. Então ela vai fazer um trabalho interno de forma que ela consiga otimizar o custo dela, tá bom? Sem que perca a proposta de valor do produto. Então ela vai colocar aqui, ó, R$29. Não é o preço que a gente precisa chegar? Deixa eu colocar aqui que alguém fez uma perguntinha aqui, ó. Na indústria eu tenho efetivamente os custos de produção. Então, o que gira mesmo é margem sobre o preço de compra. É isso aí, João, é isso aí. De fato. E vejo aqui, ó, que vocês, se faz sentido para vocês. Se eu preciso chegar a 29 na ponta, e a indústria não quer e não pode abrir mão do markup que convencionou, por alguma razão, por alguma forma, a 80, não tem outro ponto que seja a atuação na otimização do custo. Seja ele por meio de ganho de eficiência, seja ele por meio de um aumento do próprio volume, onde o custo não variável, mas o custo fixo vai trazer um custo menor em função do aumento da produtividade, enfim. O fato é que, se a gente não tiver o controle efetivo da precificação de cada um dos fornecedores, de cada um que compõe a cadeia, se a gente não tiver o controle exato de quanto eu preciso estar aqui na ponta, certamente a gente vai ter problema. E a gente só consegue ter essa gestão efetiva se tiver pessoas, se tiver um departamento, se tiver uma orientação focada no price e focada no aumento da lucratividade, da rentabilidade do produto. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Mas os intermediários também poderiam abrir mão das margens, não só a indústria, não. De fato, João, veja bem aqui, ó. Vamos fazer uma simulação, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, só para ver se vocês concordam, tá? Vou colocar aqui de novo 31,32, tá bom? Vamos supor, tá bom, que ao invés eu preciso estar aqui, ó. Vamos supor que a indústria abra mão um pouquinho da margem dela, tá? Vamos supor que ao invés dela vender com 80, mesmo que eu não reduza o custo do produto, João, vamos colocar aqui, ó, a indústria passou, ao invés de 80, vamos colocar que ela ficou com 78, tá bom? Aí aqui, o distribuidor, ao invés de 45, ele colocou aqui, ó, 42, e aqui ficou com 23, todo mundo abriu mão um pouquinho, tá bom? Aqui, ó, 17. Pronto. Então, a gente conseguiu chegar nos 29.
tá bom? Isso porque a cadeia ajudou, entendeu? Agora, se a cadeia não tivesse ajudado, o que teria que ser feito? Ou a indústria abaixa a margem, não é verdade? Ou a indústria reduz o custo. Ok? É isso que você mencionou, o João Batista, tá certo? Depois você me fala, tá bom? Vamos voltar lá agora. Pessoal, se vocês quiserem, tá bom? A gente pode, por mais simples que seja, se fizer sentido, a gente pode compartilhar essa planilhinha aqui com vocês também, tá bom? Eu vou agora, pessoal, para a gente ir finalizando, faltam 2 minutos e para a gente, o Luiz cumpre o horário, né? Então eu vou me esforçar aqui também para eu poder cumprir, tá bom? Para a gente... Deixa eu só pegar aqui, ó. Isso. Só para a gente poder concluir a janela. Isso. Para a gente poder concluir, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente bater mais um papo, vocês nos falem, tá bom? Então, fizemos aqui a simulação para tentar deixar claro para vocês como é que comporta ao longo de toda a cadeia essa formação do price, por mais que a gente fez bastante simples para não complicar, entendeu? E como a gente mencionou para vocês, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai colocando outras lives com relação a pricing, e a gente pode ir aumentando e aprofundando em outros pontos, tá bom? E quais são os 7 mandamentos do pricing estratégico que a gente acredita? Bom, tem uma estratégia de preço. Se você não souber o preço que você tem que chegar na ponta, certamente você vai ter problema, entendeu? E quando eu falo de ter uma estratégia de preço, é o seguinte, para cada canal, você precisa saber qual que é o ponto, a faixa de preço que você precisa estar. Frente a cada exposição que você vai ter de produto, quais produtos que você tem que estar ao lado? Quais produtos, qual sortimento que você deve estar nas categorias ali da exposição? Tudo isso faz muito sentido, e se você não se preocupar com isso, certamente você vai ter problema com o giro. Segmente o mercado. Você precisa entender cada um dos seus segmentos onde você é forte, entendeu? Onde vai fazer sentido você estar. Não adianta você querer estar em todos os locais, porque naqueles locais que estão equivocados, você vai acabar tendo problema, você não vai ter giro, você vai estar com o preço equivocado, entendeu? Conheça os atributos de valor dos clientes, entendeu? Dos seus concorrentes. O que seus clientes esperam dos seus produtos? O que eles querem? O que eles almejam? O que é valor para eles? O que eles apreciam naquele produto que você oferece, ou que não apreciam? Porque muitas das vezes a gente pensa, a gente tem que oferecer tudo que os clientes querem. A gente só pensa nisso. Mas o que eles não querem também no produto? É extremamente relevante que a gente precisa saber. Um ponto importantíssimo, evite guerras de preço. A gente vê que quando as empresas os produtos começam a entrar em guerra, você vê que assim, as duas partes saem perdendo. Entendeu? Por quê? Porque depois, todas as duas abrem mão de margem, depois têm dificuldade para se reposicionarem, e todas as duas, o mercado é um só. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer competir, ainda mais se você for muito menor que a empresa. Então, não brigue por preço, brigue por proposta de valor. Entendeu? Prepare sua força de venda para vender valor. Se a sua empresa, se o seu time comercial, se você orienta a volume, o que acontece? Você só vai conseguir fazer volume. E não adianta a gente tentar achar que vai trazer, quando for analisar o resultado, que você vai ter margem. Não vai ter margem. Entendeu? Você prega volume. Então, as decisões que você tomou no passado serão refletidas agora. Então, não adianta querer ver resultados diferentes
do que você trabalhou lá atrás. Utilize táticas de preço. É importante que cada canal tenha seu preço, é importante que cada segmento tenha seu preço, é importante que cada mercado tenha seu preço. Em mercado você ter táticas para alguns períodos de sazonalidade. Entendeu? A gente vê, olha o quanto que o chocolate sobe na Páscoa. Entendeu? São táticas. Olha, a mesma questão são, exemplo, os vinhos no inverno. Suco, outras bebidas no calor. Então, assim, é extremamente interessante e importante que você tenha táticas de preços acompanhando a sazonalidade, acompanhando os locais, acompanhando o mercado. Entendeu? E por último, monitore, controle seus preços proativamente. Se você não tiver controle de toda a cadeia, quando eu falo ter o controle, não é que você consiga ir lá no distribuidor, ir lá no atacado e falar, você tem e precisa vender essa margem. Não. Se você tiver abertura para isso, é ótimo, porque você compõe preço junto. Entendeu? Mas não é toda a indústria, não é todo mundo que você vai conseguir essa abertura. Mas se você sabe e controla essas alavancas, você sabe o que tem que fazer. Entendeu? É isso. Pessoal, por aqui a gente terminou o conteúdo. O que vocês acharam? O que vocês querem complementar? O que vocês gostaram? Eu falei no começo, né, Luiz, que o desafio era grande, porque o Luiz tem uma didática fenomenal, toca a live com maestria, né? Então, tem algum ponto que vocês queiram discutir? Eu não sei se vocês têm, eu vou falar, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar o mapa mental, a gente pode compartilhar a planilha, por mais simples que seja, mas se vocês quiserem, a gente compartilha. Eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail. Alex.costa @mrapson c2w.com.br. Eu coloquei aqui, pessoal, o meu e-mail. E se vocês quiserem, me passa um e-mail pedindo que a gente compartilha, tá legal? E eu agradeço muito a participação de todo mundo. Para mim foi extremamente gratificante, tá bom? João, eu não tenho seu e-mail, tá legal? Eu acabei de passar o meu e-mail aí, vocês conseguem anotar? Ou então, no próprio canal, tá bom? Pedem lá que a gente passa para todos vocês o mapa mental, a gente compartilha a ferramenta, a planilha também. Tá legal, pessoal? Márcio também compartilha o material, Márcio. É só vocês pedirem. Não tem como eu anotar aqui, tá bom? O e-mail de vocês. Mas passa um e-mail para a gente amanhã. Eu não sei se vocês também têm um e-mail do Luiz. Se tiver, passa para o Luiz, peça para a gente ou peça para a Maíra, do nosso time. Deixa um recadinho lá no YouTube. Lá. Se vocês ainda não nos seguem, clica lá, passa a seguir. O Luiz está fazendo conteúdo diariamente. Tá bom? Ismael, esses 7 mandamentos servem todo o segmento de mercado, é para quem tem experiência com alavancagem de valores de um negócio inicial. Legal, Ismael. Eu vou passar tudo, tá bom? Pessoal, o Luiz também compartilhou o e-mail dele aí, ó. Tá bom? Pessoal, agradeço vocês, tá ótimo? E fiquem em paz. E obrigado por acompanhar, obrigado por participar, tá legal? Agradeço a todos aí. Um grande abraço, viu?